Olá, eu sou o Yuri, esse é o curso Power BI Simplificado, um curso onde a gente está fazendo uma introdução ao Power BI. E bom, na aula de hoje a gente vai fazer algumas edições mais avançadas aqui nos gráficos e eu vou mostrar os visuais personalizados que tem na loja da Microsoft, porque a gente tem esses visuais que já vêm por padrão, mas a gente consegue pegar mais visuais ainda para a elaboração dos nossos relatórios. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, esse vídeo ele faz parte de um curso disponibilizado 100% gratuitamente do início ao fim aqui no YouTube. Se você clicar aqui no canal e nas playlists, você vai ver a playlist desse curso. E bom, na última aula a gente fez uma introdução às expressões DAX. Então a gente viu ali as expressões mais generalistas, mais iniciais, quer dizer, a gente viu o calculate, que é uma expressão super importante. Eu falei um pouco sobre o contexto de filtro ali dentro do DAX. E agora a gente vai fazer uma edição mais avançada aqui desses gráficos, né? O que a gente vai fazer inicialmente? Eu tenho aqui o relatório pronto, finalizado. A gente vai deixar os gráficos aqui com essa cor roxa aqui. E a gente vai deixar os segmentadores de dados também com essa cor roxa. Essa parte aqui dos títulos em branco, dos cards em branco, a gente vai fazer num segundo momento, tá? Porque se o fundo atual do relatório é branco, se eu deixo os textos em branco, não vai dar para ler. Uma outra coisa muito interessante que a gente vai fazer também é esse efeito aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima, ele me traz uma informação como se fosse um mini visual. A gente chama de dica de ferramenta dentro do Power BI, tá? Ele me mostra aqui ó, a média do Brasil e a média da Argentina, que são os dois países que a gente tem aqui dentro dos nossos dados, né? Dentro desse relatório. Então, bora lá? Primeiro, a gente vai fazer a alteração da cor dos gráficos, começando aqui pelo venda por mês. Então, como que eu faço? Né? Eu clico aqui no venda por mês, venho aqui ó, na parte de visualização, na parte de formatar o seu visual, desço até linhas, e aqui embaixo de linhas vai ter cor. Tá esse azul, que é uma cor padrão que o Power BI manda, clico aqui nesse azul, vem em mais cores, tá? Mais cores, ele deixa a opção de eu escolher o código hexadecimal. Eu vou deixar o código hexadecimal aqui na tela e também vou deixar na descrição, tá? Para quem quiser só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Quem quiser pegar aqui na tela e escrever, pode fazer. Eu já tenho aqui copiado, vou dar um Ctrl+V apenas e Enter. Então aqui o meu gráfico já tá roxo aqui. Vou fazer o mesmo processo com esses outros gráficos aqui, ó. Então cliquei no gráfico de barra, desço aqui, ó, visualizações até a barra, e aqui eu já tenho aqui na cor aberta, já tá esse azul. Eu poderia clicar nessa cor aqui que ela ficou salva já, né? Porque eu acabei de utilizar, ou clicar aqui no hexadecimal, Ctrl+V também. No de mapa aqui, ó. Clico no mapa, visualização, formatar seu visual, aí eu vou vir em bolhas, porque é a cor da bolha que eu quero mudar, né? Cores. E aqui, ó, não vou nem colar o hexadecimal, vou pegar a cor que já tá salva aqui, tá? Agora eu vou fazer esse mesmo processo com os segmentadores, tá? Os segmentadores, se a gente analisar aqui, ó, eles têm um roxo um pouquinho mais escuro, tá? Então se eu vir aqui, ó, eu tô pegando a cor só, tá? Calma lá que a gente vai fazer esse mesmo processo aqui dentro do nosso relatório. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no segmentador de produto. Eu vim aqui em efeito, já não tem tela de fundo. Se você esqueceu de desativar, desativa. Você vem aqui, ó, visualizador na primeira aba. A segunda quer dizer formatar seu visual. Você vai vir aqui em parte visual, valores, tela de fundo, vai estar sem tela de fundo. Você vai pegar o hexadecimal que eu vou deixar novamente aqui na tela e na descrição. Vai ser um roxo mais escuro. Cola aqui. E o seu valor, ele vai estar como preto. O contraste entre um roxo escuro e um preto é ruim. Então, o que eu vou fazer? Em valores, eu vou pegar aqui ó, a cor da fonte, que está em preto, vou botar branco. Quando eu clico aqui, ó, agora já está exatamente no mesmo formato do outro. Não vou trocar aqui o título, porque o fundo é branco. Se eu botar o título branco, não vai dar para ver. Agora, a gente tem que fazer esse mesmo processo para os outros segmentadores de dados. O que a gente pode fazer para agilizar aqui? Ó, passar uma dica para vocês. Clica no que você já formatou. Aqui em página inicial, as primeiras opções você tem recortar, copiar e painel de formatação. Clica no painel de formatação com o visual, né? Já escolhido, isso funciona tanto para qualquer visual, tá? Segmentadores de dado, card, gráficos de todos os tipos vai funcionar. E aí, ó,
Selecionou o painel de formatação, você só vai clicar no que você quer editar. E olha, igualzinho. Agora, posso fazer esse mesmo processo. Opa! Eu poderia fazer esse mesmo processo para esse segmentador de dados, mas como é um segmentador de dados de data, ele vai ter um processo um pouco diferente, ele não vai pegar tão legal, então a gente vai fazer manualmente. Vou vir aqui em valores, tela de fundo, cor da tela de fundo, eu já tenho o roxo aqui salvo que eu acabei de utilizar, tá? Coloco aqui, cor da fonte, branco, pronto. Então fiz a edição aqui dos visuais que nesse primeiro momento fazem sentido fazer. Agora eu vou fazer o detalhezinho que quando eu passo o mouse em cima, aparece lá essa dica de ferramenta, esse mini visual aqui, que é bem interessante. Como a gente vai fazer isso? Vou criar uma nova aba e aqui, ó, esquecido, nomeia a aba, tá? 2 cliques aqui, eu vou botar como home. Pode botar qualquer nome que faça sentido. Relatório de estudo, relatório do curso de Power BI, do Power BI simplificado. E aqui do lado da aba que você está trabalhando, você consegue ver aqui embaixo, tem um maisinho, que é para nova aba. Você vai clicar aqui, criar uma nova aba, aí já nomeia aqui, ó. Isso aqui vai ser a dica de ferramenta, tá? É o nome que a gente utiliza aqui dentro do Power BI. Feito isso, você vai vir aqui, ó, essa folha com pincel aqui na direita, formatar sua página do relatório. Você vai vir, ó, em configuração da tela, a segunda opção, você tem informação da tela, configuração da tela. Você vai clicar aqui, ó, tá 16:9, que é o tamanho padrão do Power BI. Você vai vir em dica de ferramenta. O que você acabou de fazer? Você acabou de deixar essa página no formato daquele mini visual, que é o formato dica de ferramenta. Agora, você vai criar um card para botar os dados. E aqui vai ser muito interessante que a gente vai pegar mais algumas expressões DAX, tá? Então a gente vai selecionar o card. Cadê o card? Eita, nós que eu me perdi aqui, ó. Cartão. Vai clicar no cartão. Dimensiona ele para preencher tudo e pegar só metade da tela, tá? Teoricamente aqui, né? A gente dá um... Porque a gente vai ter 2 cartões. Então seleciona aqui para ele pegar até metade da tela. Vai aparecer uma linhazinha vermelha ali. Você deixa assim. O que a gente quer? A gente quer agora a média do Brasil. Como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai usar o calculate agora, olha que interessante. Seleciona a tabela de medidas, tá? Para ser criada aqui dentro da tabela de medidas. Nova medida. Eita, nós cliquei fora sem querer. Nova medida. Média Brasil. Depois a gente vai fazer a média Argentina também. Como eu vou fazer isso? Chama calculate. Agora, você vai fazer, você quer a média de vendas, tá? Você não quer a média total, média de venda, vírgula. E agora a gente vai fazer o que eu falei que seria um filtro manual. Em vez de chamar uma expressão para fazer o filtro, a gente vai escrever qual seria o nosso filtro. Então, eu quero filtrar só o Brasil. Em qual tabela e em qual coluna eu tenho os dados geográficos? É na tabela local, né? E onde eu conseguiria filtrar só o Brasil. Eu não quero filtrar Brasil, São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro, Argentina, Buenos Aires, Argentina, Mendoza. Eu quero filtrar Brasil. É na tabela país, eu tenho país, né? Eu vou ter os dados que estão lá, é Brasil e Argentina. Tem só esses 2 tipos de registro lá. Então, eu quero... O que eu estou dizendo aqui? Eu quero tirar a média de venda aonde? Na tabela local, na coluna país, ou seja, onde o país é que eu vou dar igual, quer dizer que é igual a, eu poderia dizer, caso fosse um valor numérico, né? Maior ou igual, menor ou igual. Diferente também, a gente consegue usar. Então, igual a Brasil. Então, tem que abrir o aspas aqui, tá? Senão não vai aceitar. Escreve Brasil e escrito totalmente minúsculo, se eu não estiver errado. Agora arrasta aqui. 35 e 45. Se você quiser validar, a gente pode fazer o que, ó? Copiei aqui, tá? O card. Vou pegar a média de vendas, não a média total, porque a média de vendas eu consigo
filtrar, local, Brasil, 3544. E agora eu vou fazer o mesmo processo, quer dizer que está correto, tá? Agora eu vou fazer o mesmo processo para a Argentina. Então, o que eu vou fazer? Nova medida, selecionando aqui a tabela medida para criar certo. Média Argentina. Calculate, expressão do calculate, né? Expressão, depois um filtro. Então, eu quero a média de venda, vírgula, para agora eu ir para a parte do filtro, onde na tabela local, na coluna país, eu quero que seja igual a Argentina. Argentina, escrevi certo. Fecho o calculate. Agora eu tenho a média argentina, 25,28. Se a gente for testar aqui, 25,88. É isso? É, 25,88. Então eu tenho os cards criados. Mas se a gente for observar aqui, ó, os cards são roxos, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer essa edição. Primeiro eu vou trocar o nome, que não quero média Brasil, eu quero Brasil. Ou lembra? No card, a gente está utilizando aqui o rótulo de categoria, que é o que fica embaixo. Esse rótulo de categoria, o que ele é? Ele é aqui o nome que a gente bota no campo. Então troca aqui para Brasil e troca aqui para Argentina. Primeira letra maiúscula, tá? E depois, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai ter tela de fundo. E a tela de fundo vai ser roxa. O roxo mais claro que a gente já utilizou. E o valor... Aqui geral, né? Efeitos, tela de fundo. Tela de fundo tem que estar ativada. A gente seleciona o roxo mais claro. E depois a gente volta aqui para visual. Em que em valor do balão, a gente vai colocar branco. É a cor do balão, quer dizer, e a cor do rótulo de categoria, vem aqui em rótulo de categoria, a cor branco. E aqui a gente pode fazer o mesmo processo para a Argentina, ou seleciona o que já está formatado, pincel de formatação, clica e acabou. Agora a gente tem a dica de ferramenta pronta, mas se a gente vir aqui passar o mouse em cima, não vai acontecer nada. Então o que a gente vai fazer? Primeiro arrumar esse nome, né? Média total. E agora a gente vai colocar essa dica de ferramenta. Como que coloca para começar a funcionar, né? Seleciona o card de média, vem aqui em formatar seu visual aqui na direita, vem aqui em geral e ó, tem uma opção chamada dica de ferramenta, penúltima. Ativa a dica de ferramenta e vem aqui, ó, e te deixar por padrão, o que acontece, ó? Eu vou passar o mouse em cima, ele aparece, ó, tá média total, 32,12. Parece bem pequenininho, que é o padrão que o Power BI usa quando você ativa a dica de ferramenta. Não é o que a gente quer. A gente quer vir aqui ó, em página de relatório e aí ele vai mostrar as páginas de relatório que estão no formato de dica de ferramenta. A gente tem uma só. Seleciona e pronto. Agora, se eu passar o mouse, olha, dica de ferramenta, Brasil e Argentina. Então, essa foi uma aula mais curta de edição de gráfico. Acredito que deu para passar bem, né? As outras aulas ficaram um pouquinho maiores. Essa aqui fiz um pouco mais enxuta. E na próxima aula a gente vai ver a questão de parâmetros, que é essa parte aqui, ó, de eu conseguir trocar estado e país. A gente vai ver essa questão de parâmetros. A gente vai passar aqui já também pela parte dos indicadores, para eu conseguir trocar o tipo do gráfico aqui. A gente vai passar esses detalhes e depois a gente já vai para a parte de criação do fundo, que a gente vai fazer no Figma. Bom, eu tinha encerrado a aula aqui já, mas estou voltando agora porque eu esqueci de mostrar os visuais personalizados, né? Que eu tinha dito que eu ia mostrar no início da aula. Então, vamos lá. Onde que eu consigo ver esses visuais personalizados, né? Eu consigo vir aqui na parte de visualização, eu tenho aqui, ó, os 3 pontinhos. Eu tenho todos os visuais que vêm por padrão e esses 3 pontinhos aqui, ó. Eu clico aqui, ó, em obter mais visuais, dos 3 pontinhos. E aqui eu vou ter, ó, importar um visual de um arquivo, que é quando eu tenho um arquivo dentro do meu computador de um visual. Eu posso remover um visual, restaurar os visuais padrões ou obter mais visuais. Se eu clicar aqui, ó, ele me abre a loja da Microsoft de visual. Então aqui eu tenho visuais do Power BI. E aqui eu tenho diversos visuais que não são os padrões do Power BI. Então eu posso pegar, por exemplo, esse Word Cloud, essa nuvem de palavras, né? Eu clico aqui no que eu quero. Ele vai carregar aqui.
Aí ele vai me dar uma descrição do que é esse visual e... Eita, nós, o que eu fiz aqui? E ele vai dar imagens aqui de como funciona esse visual, tá? Então esse é um visual que ele vai criar uma nuvem de palavras. Então eu pego ali uma coluna que tem diversas palavras, eu jogo ali e ele vai pegar a que mais se repete e vai trazer para mim. Então eu consigo ver também a classificação e revisão desse relatório aqui, tá? E se eu quero botar esse visual aqui no meu Power BI para botar no meu relatório. É só clicar aqui em adicionar, tá? Você tem alguns visuais que são pagos, tá? Aí tem alguns que tem uma amostra, você pode usar a demo que tem limitações ali nas funções do visual. Se você quiser usar para potencial completo do visual, você precisa pagar. Se você quiser usar para objetivo corporativo também, você vai precisar pagar esses visuais pagos, mas tem muito visual que é gratuito. Aí você vai clicar aqui em adicionar e vai, né, um next ali, vai pedir no máximo para você reiniciar o seu Power BI e pronto, o visual ele vai aparecer aqui, ó, entre os visuais padrões, tá? E aí você vai conseguir utilizar já esse visual. Então, se você gostou da aula, se essa aula te ajudou, se o curso no geral tem te ajudado, por favor, se inscreve no canal, deixa um like. Se você está vendo o vídeo nos primeiros dias que foi lançado, clica ali no hypar. Se você tem um amigo que está estudando Power BI ou que quer estudar Power BI ou que você vê que ele pode se beneficiar estudando Power BI, manda para ele, por favor, curso 100% gratuito. Tentando sempre ser o mais didático possível, tentando focar aqui no que importa, não ficando com muito blá blá blá, falando muito, porque eu sei que dá sono quando fica falando muito. Então manda para ele aí, por favor. E bom, se você chegou até o final da aula, muito obrigado.